sou engenheira de alimentos, especialista em nutrição clínica e alimentos funcionais. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os ingredientes biotecnológicos na saúde mental e cognitiva. Primeiramente eu vou apresentar para vocês um pouquinho da Gabia, tá? A empresa onde eu sou diretora de novos negócios e assuntos regulatórios, para vocês entenderem um pouquinho o que está por trás dos nossos ingredientes. Contextualizando, então, primeiramente, ingredientes biotecnológicos, né, que são os ingredientes fornecidos pela nossa empresa, são ingredientes que têm como base um processo de biotecnologia, tá? Um processo iniciado a partir de micro-organismos vivos, ok? E alguns dados para vocês entenderem um pouquinho assim, o impacto que isso está tendo a nível de médio e longo prazo, principalmente. Estima-se que em 2030 a biotecnologia ela contribua para 80% dos novos medicamentos, 35% da produção química e 50% da produção do setor primário. Então, de fato, o mundo está caminhando para isso, tá? Para a utilização de micro-organismos como tecnologia, ok? Bom, então, dentro dos segmentos onde a Gabi atua, né, estão as indústrias farmacêuticas, indústrias de alimentos, né, como vocês devem conhecer os processos fermentativos aí, iogurte, cerveja, vinho, distribuidoras de farmácias magistrais, né, que estamos representados pela Purifarma, refeições coletivas, a gente também tem atuação, e sustentabilidade, né, atuando com esses micro-organismos, esses ingredientes biotecnológicos no tratamento de efluentes, tá? Então, pensando um pouquinho em conceitos, né, em mecanismos de ação, eu trago dois termos, né, que vocês podem estar familiarizados, mas às vezes a gente não tem noção da dimensão desde quando isso vem, né? Então, entre 70 e 77, né, 1870 e 77, a gente teve uma consolidação da teoria microbiana, né? Então, foi a primeira vez que ouviu-se falar em microbiota, tá? Uma população de micro-organismos em um local, tá? Então, lá atrás, né? E olha só em 1950 que foram definir de fato o que seria um microbioma, tá? Que é a carga genética dessa população de micro-organismos chamada microbiota, tá? Isso só foi possível, né? Só foi contextualizado, né? Esse termo microbioma, principalmente por causa da influência que esses micro-organismos teriam na fisiologia do ser humano, tá? Então, como eles são muitos, né, o nosso corpo ele possui trilhões de micro-organismos, essa carga genética tem, de fato, né, uma importância muito relevante a nível de fisiologia, né? Por isso que contextualizaram, né, e deram um nome específico para a carga genética dessa população de micro-organismos. A Ana até falou um pouco na apresentação dela, né, mas só contextualizando novamente, porque nem todos estavam. A gente teve o projeto do microbioma humano, que só foi possível devido à evolução das técnicas, né, de sequenciamento genético, e ele teve início em 2007, né, e final em 2016. Então, eles pegaram uma população bem complexa, né, de humanos, e começaram a avaliar qual era o perfil da microbiota, qual era o perfil da população de micro-organismos presentes no intestino dessas pessoas. E mais, associar com cada perfil, que tipo de doença que essas pessoas tinham, né? Começaram a individualizar, né, as tendências de perfil de microbiota dos indivíduos frente às doenças, né, as características que eles pudessem ter, onde habitavam, né? Então, foi uma série de dados que começou a dar mais importância ainda ao microbioma humano, tá? Isso se estende até hoje com inúmeras evoluções que a gente também entende que são hiper necessárias para o entendimento, para a personalização, né, das suplementações de cada indivíduo. E o que a gente tem que entender de microbiota, né, dessa população de micro-organismos aí presente no ambiente, né? Aqui eu falo em ambiente porque eu não estou definindo de onde ela é, mas ela pode ser intestinal, ela pode ser cutânea, mas a gente tem que entender basicamente que ela é uma diferente população de micro-organismos. Então, é um número de micro-organismos, é uma população de micro-organismos
que tem as suas diferenças, que tem a sua diversidade, tá? Eles têm, esses micro-organismos têm como papel produção de metabólitos, né, que faz parte da própria via metabólica deles. E a gente tem que entender também que cada tipo de micro-organismo vai ter uma produção de metabólito diferente, tá? E essa produção, né, dependendo do tipo, né, do metabólito que é liberado, ele vai ser favorável ou não à saúde humana, tá? E a gente também tem que entender que esses micro-organismos eles estão diretamente interligados até com a produção, né, de vitaminas, como K, B7, B9 e de neurotransmissores também, tá? Por que eu estou falando tudo isso daqui agora? Né? Para a gente começar a entender um pouquinho do eixo intestino-cérebro, né? Que quando começou a ser falado, todo mundo pensava, poxa, será que isso é uma verdade, né? Será que o meu intestino está ligado com o meu cérebro, né? Mas ao mesmo tempo, todo mundo já passou aqui por um quadro de ficar muito nervoso e ter um piriri, não? Né? Uma dor de estômago. Então, essa ligação, ela já tem uma explicação científica hoje, devido a essa população que habita o nosso intestino está responsável, por exemplo, pela produção de neurotransmissores, tá? de hormônios de saciedade, entre outros. Bom, e aqui eu trago um slide, né, como eu brinco que é o cara para mim, né? Quanto mais a gente estuda intestino, mais a gente fica apaixonado por intestino, né? Porque a gente entende a importância que ele tem na nossa fisiologia, né? No funcionamento do nosso corpo como um todo, tá? Além, como eu disse, do eixo intestino-cérebro, ele faz conexão com outros órgãos do nosso corpo, né? Então, a gente precisa tratar ele com muito carinho, né? Às vezes a gente fica pensando só no intestino enquanto vou no banheiro todos os dias é suficiente, né? Mas vai muito além disso, tá bom? Para vocês terem uma ideia, né, eu trouxe dados que até 90% das doenças podem estar relacionadas ao intestino e à saúde dessa população de micro-organismos que está presente nele, tá? A gente tem uma variedade gigante de micro-organismos presentes só falando a nível intestinal, tá? Uma quantidade e uma variedade muito grande, tá? São micro-organismos muito diversos, com atividades diferentes, por isso o papel dele é tão importante na fisiologia como um todo. E a gente tem também, né, que a população, né, eu, a Ana, você, cada um tem um microbioma específico, é muito individual isso, né? Então tudo aquilo que a Fran falou na palestra anterior, é uma verdade. A gente precisa conhecer o nosso paciente para a gente ter uma ideia, né, do que pode ser esse microbioma dele para conseguir, de fato, suplementar da maneira adequada. Então a gente tem que entender que cada um tem como uma digital um microbioma, né, uma população de micro-organismos e uma carga genética desses micro-organismos que vai influenciar diretamente na sua vida. E a gente tem alguns fatores aqui que eu trouxe que eles influenciam no equilíbrio dessa população de micro-organismos, né? Então essa população, eu tenho micro-organismos bons e micro-organismos ruins, tá? Quando eles estão em equilíbrio, ok, a gente vai estar num estado que não é tão propício a doenças, né? O problema é quando eles estão em desequilíbrio, tá? E o problema maior é que situações que fazem parte do nosso dia a dia, né, que são mais comuns, né, do que a gente gostaria, vão influenciar para que esse desequilíbrio ocorra, para que essa disbiose ocorra, né, que é o nome bonito que a gente usa para esse desequilíbrio. Então, a genética, infelizmente a gente não consegue alterar, né, ela está ali, não vai ser mudada. A alimentação, né, como que eu estou me alimentando, vai influenciar na minha população de micro-organismos. Doenças que podem acometer, né, o meu organismo e, junto a elas, a utilização de fármacos também vai estar muito atrelada a essa eubiose ou essa disbiose, tá? E a idade, né, que é inevitável. Inevitavelmente a gente vai envelhecer, a gente vai perder diversidade dos micro-organismos, né? O processo de inflamação vai acontecer. E o que a gente pode fazer, né, para reverter esse quadro, para fazer com que o nosso organismo se mantenha em eubiose?
Então a gente tem lança-mão, né, de alternativas como o uso dos probióticos, tá? Por definição, probióticos são organismos vivos, tá? Que quando ingeridos em quantidades adequadas conferem um benefício para a saúde do hospedeiro, tá? Então eu gosto de frisar bastante a palavra vivos, né? Porque eles precisam estar vivos e estáveis durante todo o consumo do paciente, tá? Desse hospedeiro, para fazer efeito, tá? Então podem ser qualquer micro-organismos vivos que na quantidade adequada tenham um efeito benéfico. Não necessariamente probióticos são lactobacilos, tá? Eles podem ser bifidobactérias, podem ser leveduras, podem ser bacilos, tá? A gente tem diferentes gêneros de micro-organismos que são considerados como probióticos, tá? E é justamente esses gêneros diferentes que vão ter atuações diferentes, né? E tem que estar direcionados para a prescrição dentro da realidade do indivíduo. Falando um pouquinho sobre eixo intestino-cérebro para vocês, eu tenho um limitante de espaço aqui, espero que todos estejam vendo. Por que é importante a gente falar? Por que a gente trouxe essa temática aqui, né? Porque ela vem tomando cada vez mais evidência, né? Principalmente no período pós-pandemia, né? Então a gente começou a ver a vida com outros olhos, se preocupar um pouco mais com a saúde mental, né? E olha só, segundo a OMS, o Brasil ocupa o 5º lugar nas taxas de depressão, tá? E é líder mundial na prevalência de transtorno de ansiedade, né? Não era o tipo de liderança que a gente queria ter, mas esses números existem, esses números acontecem, tá? Estima-se que 15 a 20% da população terá a saúde mental afetada por transtorno de ansiedade ou por um episódio depressivo, né? Essa é uma perda muito grande, estamos falando de 1/5 da população, né, com tendências a esse tipo de transtorno, tá? A depressão é uma doença mental incapacitante, né? E que junto com a ansiedade, né, que elas caminham meio juntas, está entre as 10 primeiras causas de acometimento global de doenças, né? E não escolhe gênero também, né? Entre homens e mulheres. E o que acontece, né? Como eu falei para vocês, né, devido a todo o peso que a microbiota intestinal tem ali na fisiologia como um todo, ela sofre uma influência muito grande a nível cerebral também, tá? Assim como se a minha saúde mental não está boa, ela também vai afetar o meu intestino, tá? Hoje já se sabe que esse eixo ele não é 50-50, tá? Então, o mental pesa muito mais em afetar a minha microbiota, o meu funcionamento do intestino, do que o intestino afetar o meu cérebro, tá? Então é um eixo bidirecional, mas com pesos diferentes, né? Então eu tenho um cérebro influenciando 90% a nível de intestino e o contrário a nível de 10%, tá? Então olha só, como a gente tem que cuidar da saúde mental. O intestino é importante, mas a gente está também com saúde mental em dia é muito importante. E como que isso acontece, né? Eu não vou entrar muito em termos técnicos aqui, mas basicamente, com a microbiota, com esse papel tão importante da produção de neurotransmissores, né? Juntamente com o sistema endócrino, principalmente, né? A gente tem a ligação desse sistema nervoso central, principalmente com o sistema nervoso entérico, que é uma subdivisão, né, do nosso sistema nervoso. Entérico porque ele está intimamente relacionado ao intestino. Então, neurônios, né, receptores, né, glândulas, então tudo isso junto dentro da produção e dentro da ligação e comunicação que esses dois órgãos têm, eu vou criar esse eixo bidirecional que vai fazer todo esse trabalho, tá? Que vai justificar esse eixo intestino-cérebro. E aqui, olha só, esse é um trabalho de 2023, tá? Onde, mais uma vez, se confirma isso, tá? Aqui não tem nenhum aporte a nível de suplementação, só estou trabalhando na dieta, tá? E olha só, esse range aqui. Quando eu tenho esse tipo de alimentação, né? 46% de carboidrato, 17% de proteína, 32% de gorduras, claro que as gorduras devidamente distribuídas, né? Eu tenho de fato uma prevalência de gêneros benéficos na minha população de micro-organismos intestinais e uma diminuição ali, por exemplo, de firmicutes, né? Que não são muito interessantes, principalmente falando de eixo intestino-cérebro. E o que acontece?
aqui, eu tenho, com uma dieta, né, nesse padrão mediterrâneo, eu tenho uma diminuição da inflamação, o estresse oxidativo e olha só a minha depressão, ela tá verdinha. Então eu tenho menos tendência depressiva com esse tipo de alimentação, tá? Porque esse tipo de alimentação também vai favorecer o meu intestino, a minha microbiota intestinal, tá? Então isso aqui é dado de estudos, né? E quanto pior, né, a minha dieta, né? O que vocês chamam mais atenção, né? Aqui, gente, né? Ninguém tem vontade de comer rúcula quando tá triste, né? Mas é o que a gente deveria fazer, né? Só que aí a gente cai nessa daqui, ó. E olha lá, só piora todo esse nosso estado mental, tá? E aí, eu trago esse slide com uma dúvida, né? Eixo intestino-cérebro, será que para por aí, né? Esse estudo aqui de 2019, ele traz exatamente isso, né? Então eu tenho aqui, na influência do meu intestino, naquela direção, intestino-cérebro, eu tenho dieta, como eu disse, genética, o modo que a criança nasceu, como foi o aleitamento dela, né? O ambiente que ela vive, né? Se tem poluição, como que é, até a parte de convivência dela com os outros, uso de medicamentos, exercícios físicos, então tudo isso vai contribuir nesse eixo aqui, né? Que leva a informação do intestino para o cérebro. E aí o cérebro, né? Quando isso daqui não está ok, o que ele vai mandar pro meu, o que ele vai aportar, né? E vai refletir no meu intestino? Consumo alimentar, comportamento cognitivo, né? Estresse, interação social prejudicada, medo, né? E como eu disse já, ninguém com fome, estressado, tem vontade de comer rúcula, né? Então, você vai comer o quê? A pior das dietas. Daí você vai o quê? Levar lá no meu quadro, vou alterar o meu perfil lipídico, vou gerar uma obesidade, né? Vai ter uma síndrome metabólica envolvida. Então, assim, não para no eixo intestino-cérebro, né? A gente vai ali para um eixo ali que vai muito além, né? Isso tudo, se não for contido, se não for administrado da melhor maneira, ele vai acarretar em outros problemas, né? Que vai cada vez mais, o buraco vai ficar cada vez mais fundo, né? Bom, então, pensando em sugestões de fórmula aqui, né? A gente sempre tem que pensar muito, né, gente, em gênero e espécie, né? Então, eu preciso conhecer o meu paciente, eu preciso saber o que cada gênero de bactéria vai trazer de benefício e se isso vai caber para o meu paciente, né? Não adianta eu prescrever, como disse a Fran, um pool de probióticos, né? 15 cepas, 20 cepas, sem saber de fato para que cada uma está funcionando ali, né? E qual é a característica desse meu paciente, o que ele está tendo além da minha suplementação, né? Está consumindo água, como está a dieta dele. Então, é uma suplementação, eu preciso cuidar do meu paciente como um todo. Dosagem, então, né? Os estudos trazem, mas eu também gostei muito de uma fala dela que o N1 importa quando você está falando do teu paciente, de um indivíduo que tem uma realidade ali, pesa mais do que qualquer situação de estudo, né? Você conhecer a individualidade do teu paciente e o potencial de cada probiótico, histórico desse paciente, né? Anamneses e viabilidade das cepas, tá? Eu vou falar um pouquinho adiante. Então, assim, é muito difícil a gente falar tal cepa é boa para isso, né? Mas a gente tem tendências, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma pesquisa no PubMed, né? Que é um portal de estudos clínicos, não só clínicos, né? In vitro, in vivo. E aí eu pesquisei, né? De uma forma geral, lactobacilos gasseri e ansiedade, tá? Me apareceram aqui 2 resultados, tá? Então, assim, tem um estudo, mas não é tão forte nisso. E aí eu fiz Bifidobacterium lactis e ansiedade, né? Já sei 17 resultados. Então, foi o micro-organismo que foi mais estudado nisso. Eu tenho maior evidências para isso, tá? E aí eu procurei ali lactobacilos aminosos e ansiedade. E aí eu tenho 43 resultados. Claro, eu só procurei esses 3 para mostrar para vocês que, de fato, não é que às vezes o micro-organismo é bom, porque ele foi estudado mais para isso, e as pessoas seguiram estudando, né, e criando mais evidências em cima disso, né? Então,
Um aporte, por exemplo, de 43 resultados seria muito mais seguro para prescrever, no caso, esse tipo de micro-organismo. Claro, teria que ser visto o perfil desses estudos, né? Mas para esse tipo de condição de ansiedade, tá? Então a gente precisa também entender, né, que temos que conhecer cada micro-organismo para fazer uma formulação adequada, né? Muitas vezes não vai ser um micro-organismo só que resolve, vai ser uma composição entre eles. Então, algumas sugestões de fórmula aqui que eu trago, né? Isso tudo baseado em estudos, né? Baseado em referências. Então, para gestantes e lactantes, pensando na depressão pós-parto, né? A gente tem justamente o lactobacilos rhamnosus, né? As 6 bilhões de unidades formadoras de colônia mais recipiente. Então, assim, dependendo da condição, uma cepa única se mostrou eficiente, né? Mas dentro da saúde mental e cognitiva, a gente tem várias condições, por isso que eu trouxe alguns exemplos de fórmula para vocês, tá? Para adultos expostos ao estresse, né? Então, por exemplo, eu vou passar por uma situação que eu sei que vai me estressar, né? Então, esse estudo foi nessa condição. Já é uma dosagem maior, né? 50 bilhões de UFC. E aqui eu trago também na composição, além dos probióticos, os paraprobióticos, os MAMPs, tá? A linha Neoimmunogasseri associada com o probiótico, que também tem resultados nessas condições, tá? Esse estudo mostra isso. Então a gente teve uma diminuição da ansiedade, né, induzida pelo estresse, evitou o déficit de atenção, né, interação social, modulou o efeito do estresse no metabólico fecais, com propriedades neuroativas e imunomoduladoras, tá? A terceira fórmula aqui seria para a qualidade do sono, né? Também com lactobacillus bacillus casei e Neoimmunogasseri, tá? Nessas condições. Aqui só uma curiosidade, a gente traz sempre em miligramas, porque esse micro-organismo ele não está mais vivo, então eu não posso falar mais em unidades formadoras de colônia, tá? Então a gente padroniza ele em unidades formadoras de colônia antes da inativação, que é o que vai no laudo. Mas esse tipo de ingrediente, né, o paraprobiótico, ele é sempre dosado, inclusive em receita, em miligramas, tá? A gente sempre recomenda entre 10 e 100 miligramas, dependendo da condição. Nessa fórmula aqui, 10 miligramas foi suficiente. Aqui a gente tem uma outra fórmula para ansiedade e depressão na síndrome do intestino irritável, né? Então a gente sabe que algumas condições a nível intestinal também trazem um prejuízo devido a esse eixo, justamente pela questão de interação social. A pessoa sente muitas dores dependendo do que come, né? Então ela fica, já vi pessoas que têm síndrome do intestino irritável e elas ficam sempre num local que a gente está aqui, sempre perto da porta, porque ela precisa ir no banheiro com frequência e ela não quer atrapalhar o evento. Então isso de fato traz uma dificuldade na interação social, né? E esse estudo ele teve esse objetivo, né? Então ele associou o bifidobacterium longo com lactobacillus helvéticos e o recipiente, a escolha do prescritor, né? E ele reduziu os sintomas de depressão desse tipo de indivíduo, né? Portador de síndrome do intestino irritável. E essas melhorias, elas estavam, de fato, foi comprovado, associadas a padrões de ativação no cérebro, né? Então, mexi no intestino e tive uma ativação cerebral que melhorou essas funções. Aqui eu trouxe uma para crianças, tá? A única que eu encontrei, de fato, com consistência foi crianças com transtorno do espectro autista, tá? Aliando não, né? Com o lactobacillus plantarum, né? Mais recipiente, uma cápsula ao dia. Claro que em criança é meio difícil uma cápsula, né? Mas dependendo da escolha do recipiente, ou os probióticos da Gabi, por exemplo, eles são facilmente solúveis. Dá para colocar no sachê, né? Com o recipiente adequado, ou abrir a cápsula e dissolver para a criança tomar melhor, tá? Então ela teve melhora em alguns sintomas relacionados, principalmente aqueles associados à quebra de regras, tá? Pensando em hiperatividade, impulsividade. E esse estudo demonstrou também, ele foi feito só com crianças do gênero masculino, e ele usou várias faixas de idade, né? Então eles concluíram que nesse caso os efeitos foram melhor vistos em crianças mais novas, né? O que de fato preconiza, inclusive, que o tratamento comece antes, né? O tratamento da suplementação, a intervenção comece o mais cedo possível, né? É onde a gente consegue ter melhores resultados, tá?
A senilidade, né? Então o paracasei, que é o melhor indicador desse estudo, com scores mais baixos de senescência, assim como scores menos graves relacionados à ansiedade e prejuízo de memória. Tá? Uma outra que eu trago é paracasei com neoimunoparacasei, então eu vou ter o probiótico e o paraprobiótico associados, tá? Com efeitos positivos no comportamento, reduzindo ansiedade e depressão, né? E esse estudo foi feito em modelo animal, né? Eles também tiveram níveis mais baixos de corticosterona, né, sérica, e nível mais elevado de interleucina 10, tá? Então isso mostra um perfil de fato anti-inflamatório, que agiu diretamente ali nos sintomas de depressão e ansiedade desses animais, tá? Uma outra coisa que já é comprovada em estudos também, pessoal, é que a alta permeabilidade, né, a não integridade do intestino, ela inclusive influencia na farmacocinética dos antidepressivos que vão ser consumidos pela pessoa que tem esse tipo de quadro. Então, se eu não tenho aquele intestino íntegro, inclusive eu não vou ter nem o efeito do medicamento que essa pessoa está consumindo. Então, a importância de você associar, né, o tratamento normal com suplementações, né, e observar esse paciente da melhor maneira possível, conhecer a individualidade desse paciente para acompanhar ao longo do tempo, né, e dar o melhor direcionamento para ele. E aqui o último que eu trago, né, é um estudo próprio, né, da Gábia, com Bifidobacterium lactis a 1 bilhão de UFC, para ansiedade, tá? Então uma cápsula ao dia, e a gente conseguiu de fato diminuir a ansiedade independente ou não da existência de inflamação, tá? Esse estudo foi feito em animais, tá? Por quê? Porque nesse tipo de modelo a gente consegue ter esse tipo de situação, tá? Então o que acontece aqui para vocês entenderem um pouco? Aqui eu tenho um corte histológico de um intestino funcionando direitinho, sem nenhuma intervenção, tá? Então a gente consegue ver que as velocidades deles são bem definidas, né? Tem início, tem fim. Então esse é um intestino que consegue absorver o que está sendo consumido, né? E aí a gente fez uma intervenção, né, com LPS, né? Que como a Ana mostrou também, ele está presente na parede de micro-organismos patogênicos, né? Então é ele que quando a gente tem contato com um patógeno, que vai destruir, né, além da nossa saúde como um todo, vai destruir toda a nossa parede intestinal, tá? Então olha o que acontece, vocês conseguem ver uma diferença nítida desse daqui para esse, das duas primeiras fotos? Dá para entender que tem um intestino bem desorganizado aqui nessa segunda condição? É isso que acontece quando a gente se depara com um patógeno, tá? E aí o que aconteceu? Eu suplementei durante 30 dias, né, na dose de 1 bilhão, uma cápsula por dia para esses animais. E aí eu fiz o mesmo desafio com o LPS, tá? E olha só, esses animais também tiveram essa condição, mas eles foram suplementados com probióticos. Então ele está muito mais parecido com o controle do que com essa destruição aqui, tá? O que demonstra que a minha suplementação prévia, inclusive com probióticos, ela vai, né, com esse probiótico especificamente, aqui a gente tem Reuteria, Aminosis e Belax, mas o Belax de fato, como um todo, foi o que melhor se saiu, mas a gente tem um intestino comprovadamente mais íntegro, mesmo frente ao patógeno que a gente é inevitável que a gente, né, a não ser que a gente viva dentro de uma bolha, como aconteceu na pandemia, né, usando máscara, que a gente não vai ter contato de fato com ninguém, né, com o mundo lá fora. Então, essa situação prévia, essa suplementação preventiva, né, de fato, ela foi comprovada aqui em termos de barreira intestinal, tá? Então, esse intestino, por mais que ele foi desafiado, ele continua absorvendo bem os nutrientes ali da dieta, da suplementação que está sendo fornecida. E aqui a gente também fez um corte histológico do cérebro desses animais, tá? Então, o que a gente demonstrou aqui, né? Os animais controles, eles tinham, olha só, os neurônios, né? Esses pontinhos que vocês podem ver em roxo, bem espaçados, né? Então, essa daqui seria uma condição normal de um corte histológico cerebral, tá? E olha só quando eu desafio com o LPS, né, com o patógeno aqui, ele começa a formar infiltrados de célula, né? Então aqui significa que o meu cérebro não está tão legal. E corrobora com o eixo intestino-cérebro. Esse mesmo animal que tinha o intestino todo fuzilado, também está com o cérebro não tá legal.
tá? Então, quando eu suplemento da mesma maneira por 30 dias, olha só, do mesmo jeito que aconteceu a nível intestinal, eu também tenho imagens que demonstram uma similaridade maior com o grupo controle, tá? Então isso me comprova, traz mais evidências com relação ao eixo intestino-cérebro. E aí, falando em ansiedade, né, a gente também faz um teste que chama labirinto em cruz, né, onde ele tem um labirinto em cruz mesmo, né, onde um braço ele é aberto e o outro braço tem duas paredezinhas fechadas, assim, né? Então a gente solta o animal ali e a gente vai avaliar quantas vezes ele entrou nos braços abertos, tá? Que é onde ele se sente mais à vontade, ele não tá acuado. Se ele tem uma tendência depressiva e não tá legal, ele vai ficar sempre no braço fechado, tá? Então a gente vai avaliar, principalmente nesse animal, quantas entradas ele faz nos braços abertos, com a vontade ele tá, né? E por quanto tempo ele permanece, tá? E olha só o que a gente teve de resultados aqui. O número de entrada nos braços abertos, ele foi estatisticamente significativo, né? A diferença aqui com o Belactis, já antes de eu fazer o insulto com o meu patógeno, tá? Então, numa condição normal. Esse animal não foi desafiado. No dia a dia dele, com a utilização por 30 dias de suplemento, ele já conseguiu ter uma melhora, né, em termos de número de entrada nos braços abertos. E aí, quando eu fiz o desafio por LPS, olha só, despencou o número de entrada nos braços abertos. Então, esse animal ele ficou acuado, de fato, sentiu. E aí, quando eu suplementei previamente, eu também tive uma diferença significativa com relação ao não uso de probiótico e estresse, tá? O insulto para LPS. E aqui é o tempo nos braços abertos, então número de entrada e tempo. Aqui no tempo eu tive principalmente que antes do desafio também foi o Belactis que se sobressaiu, por isso que eu trouxe ele como sugestão de forma para vocês, né? E aqui, quando eu fiz o desafio, houve diferença também, a gente nota que o Bifidobacterium latis foi o que melhor se saiu com relação ao LPS, mas essa diferença não foi estatisticamente significativa. E aí, pensando em segurança, eficácia e funcionalidade, né, não aprofundando muito para não ficar muito longo, nem muito chato, né, mas como fabricantes a gente tem toda a segurança em falar, né, que a gente está lidando com micro-organismos, né, com micro-organismos vivos, né, e a gente precisa ter todo o cuidado com segurança deles, né. Então a Gábia, ela faz toda a parte de sequenciamento genético, né, segundo guias da Anvisa. A gente também tem a efetuação na veterinária, então a gente também responde para todos os guias do mapa. Então todas essas cepas são sequenciadas e garantidas que são seguras para consumo, tá? Pode parecer meio óbvio, tá? Mas nem todo mundo tem esse tipo de abordagem, tá? Porque aqui no Brasil a gente tem uma legislação extremamente rigorosa, tá? Muitas empresas que trazem produtos de fora, às vezes não atendem 100% da cadeia das necessidades, né, regulatórias, principalmente do Brasil, tá? Então a gente segue todos os guias, né, para identificar, para comprovar que aquela cepa é aquela cepa, tá? Que aquele micro-organismo é seguro, para a gente estar conseguindo afirmar que a gente pode, isso pode ser usado, né, em crianças, né? Então tudo isso é mapeado. A gente também não trabalha com nenhum micro-organismo que não tem estudo, né, em literatura de consulta, né, nenhum gênero e espécie que seja muito inovador, né, justamente porque a gente prefere cautelosamente estudar individualmente cada um deles para ver tanto a segurança quanto o potencial de benefícios que eles podem trazer para a gente, tá? Então aqui uns outros testes que a gente faz in vitro, né, resistência a antibióticos. A gente precisa garantir que qualquer coisa ele consiga ser controlado por um antibiótico. E principalmente o tempo, a viabilidade dessa cepa, a segurança que eu tenho com relação à resistência ao trato gastrointestinal. Então tudo que eu falei para vocês aqui acontece a nível de intestino. Só que se eu ingerir esse micro-organismo, ele precisa chegar vivo no meu intestino, né? Então lembra da definição? Micro-organismos vivos. Não adianta eu ingerir esse micro-organismo, o primeiro desafio que ele tem ali a nível estomacal, ele já perde viabilidade e não chega com força no meu intestino, tá? Então todos esses testes também a Gábia garante para as suas cepas, tá?
De forma que, se a gente pensar somente em trato gastrointestinal, eu não precisaria de uma cápsula gastroresistente, no caso dos micro-organismos da GABA, tá? Claro, tem outros fatores, tá? A sensibilidade do micro-organismo à umidade, né? Então, às vezes, essa cápsula ela permite outras barreiras necessárias para o probiótico. Mas em termos de resistência gastrointestinal, a gente consegue comprovar que ele chega com viabilidade lá no intestino para ter o seu papel. A gente tem múltiplos pontos de checagem e controle de qualidade para garantir que essa segurança seja aliada à qualidade no processo, né? E padronização de metodologias de recuperação também, porque só quem trabalha com micro-organismos sabe das dificuldades que a gente tem no dia a dia laboratorial. Então a gente estende tudo isso para os nossos clientes e parceiros. Todos os micro-organismos fornecidos pela Gabia, né, não só os micro-organismos, como os paraprobióticos também, né, os ativos e os inativos, são secos por liofilização, né, que hoje é a técnica mais nobre que a gente tem de secagem, uma secagem a frio, tá? E ela não compromete a viabilidade desses micro-organismos, né, desde que escolhido crioprotetor adequado, né, um liofilizante adequado. Então tudo isso são cuidados que a gente tem, né? A gente tem um time muito forte de biólogos, né, engenheiros químicos lá na nossa planta, que cuidam para que esse micro-organismo de fato seja entregue, né, nas especificações. Ele também não necessita de refrigeração, né, devido a todos esses cuidados, né? Ele pode ser mantido em temperatura ambiente, desde que, claro, tenha muito cuidado entre os usos, né, na manipulação desse sachê. Ele pode ser mantido em refrigeração? Pode, mas não é necessário, tá? E ele tem um shelf life de 24 meses. E aí é só para pontuar para vocês um pouquinho do cuidado ao longo de toda a cadeia, né? Então na indústria a gente tem todo o cuidado para que esse micro-organismo seja viável. Então na hora da prescrição, né, a gente preza muito para que se conheça o recipiente onde você está colocando esse micro-organismo, tá? Porque ele é muito sensível de fato, não só a temperatura, mas a atividade de água, por exemplo. Então, muitas vezes, quando a gente fala em compatibilidade com outros ativos, por exemplo, um pré-biótico, né? Às vezes não vai ser compatível. E não que o pré-biótico seja ruim, que o probiótico seja ruim. Não, ambos são bons. Mas se esse paciente necessitar de ambos, muitas vezes vão ter que fazer formulações separadas e direcionadas, né, pela viabilidade do micro-organismo. Né? Então, a gente escuta muito falar, eu usei probiótico. No primeiro mês foi legal, né? Foi bem fez efeito. Depois parece que o meu organismo começou a acostumar com ele, aí não fazia mais efeito. Não é bem isso, né? Que a gente tem ali, né, os estudos que a gente realizou, por exemplo, uma associação de um probiótico com o FOS, com 30 dias já tem decaimento do probiótico devido à alta higroscopicidade e atividade de água do FOS como recipiente, né? Sendo que ele não é inerte. Então aqui só para vocês entenderem um pouquinho, né? Todo micro-organismo ele precisa de nutriente, de água, de atmosfera de oxigênio e temperatura. Então, quando eu tenho uma atividade de água alta, esse micro-organismo ele vai tender a querer se desenvolver, não tendo nutriente suficiente, e ele vai decair, né? Vai perder a viabilidade e não vai adiantar nada quando ele chegar no intestino. Não vai ter efeito. Tá? Então, só escolha da embalagem adequada sempre, né? Estabelecimento de monitoramento das condições onde esse ingrediente vai ser manipulado, né? E elas devem ser mantidas, né? A mesma cuidado que a gente tem na fábrica, a gente quer que seja mantido lá na farmácia de manipulação, né? Mais uma vez, com o recipiente adequado. Então a gente também, né? Eu vou passar rapidamente porque o meu tempo já estourou aqui, tá? Mas a Gabia também conta com inúmeros estudos, né, de comprovação das suas cepas, né? Desde in vivo com pré-clínico, né, que é o modelo animal que a gente chama. A gente usa muito, devido à variabilidade entre os indivíduos, a gente usa muito essa escala de células, né, depois in vitro e depois modelo animal e depois clínico, de fato, tá? Então, nas diferentes áreas que a gente atua, né, saúde animal, ingredientes cosméticos, na parte de clínicos, né, que são os ensaios de maior complexidade, né, a gente tem desde ensaio com crianças, né, com bebês recém-nascidos, né, com cólica. Então a gente tem muito ensaio já publicado e muito ensaio em andamento também, tá? Então convido vocês aí a conhecer um pouquinho mais, né, dos nossos produtos através da Purifarma e
das nossas redes sociais, né? Gávea Biotecnologia e Somos Bactérias do Bem, que é um projeto que a gente tem também dentro da Gávea. Tá bom? Obrigada.